E bom dia aos amigos do blog do concurso. Eu sou o Major Moura, professor de Legislação de Trânsito. Estamos aqui para tratar do conteúdo e do edital que foi recentemente lançado para a CTTU. O que nós observamos com relação ao edital? O edital inicialmente ele saiu com incorreção, pois quem elaborou o edital pediu no edital o Código Nacional de Trânsito, quando na verdade deveria ter sido pedido o Código de Trânsito Brasileiro. Houve uma informação, a UPE, e a retificação. Hoje foi cobrado ou está cobrado o Código de Trânsito Brasileiro. É interessante que os candidatos atentem para estudar com o código atualizado, ou seja, com todas as 15 modificações que aconteceram no Código de Trânsito, chamando a atenção para a Lei 12.452, que alterou o artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, especificamente para aqueles condutores habilitados na categoria B, que agora vão poder conduzir o motorhome, que era a categoria C, e trailer, no caso, até 6.000 quilos. Então, inicialmente, é pegar um material atualizado e ler todo o material, todo o Código de Trânsito, com o anexo 1, os conceitos e definições. Uma coisa que nós observamos foi que quem elaborou o edital, ele pediu todas as resoluções do CONTRAN em vigor. Nós sabemos que são 391 resoluções editadas, mais de 250 em vigor. Não há como você estudar 250 resoluções do CONTRAN devido à minúcia aos detalhes dessa resolução. Aí eu chamo a atenção para que o candidato atente para aquelas resoluções que mais têm a ver com a fiscalização de trânsito, pois o concurso é para a fiscalização do trânsito. Aí eu chamo a atenção para a resolução 4, principalmente para o prazo para um proprietário do veículo registrar o seu veículo, que hoje é 15 dias, que está previsto na resolução 4. Chama atenção para a resolução 277 da cadeirinha, a resolução 203 do capacete, a resolução 205 do equipamento obrigatório, a 206 da alcoolemia. Ou seja, você entrar no site do Denatran, www.denatran.gov.br, e dando uma lida na resolução que mais tem a ver com a fiscalização de trânsito. E aí você vai formando o seu conteúdo para estudar. Com relação ao Código de Trânsito, eu chamo a atenção para a alteração que houve no artigo 7º do Código, inserindo agora a possibilidade de fiscalização de trânsito em áreas portuárias. Foi uma lei que alterou o Código de Trânsito. Desde que haja convênio com o porto autorizado, pode haver fiscalização de trânsito do órgão, dos integrantes do órgão, na área do porto. Isso é uma grande novidade. Chama atenção para as competências dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, principalmente as competências do CONTRAN, do artigo 12, as competências do DENATRAN, do artigo 19, as competências do DETRAN, do órgão executivo estadual de trânsito, artigo 22, e as competências do órgão municipal de trânsito, o artigo 24. O capítulo 3 é importantíssimo, que são as normas gerais de circulação e conduta. Este capítulo é fundamental para o candidato estudar, porque o de respeito à norma acarretará infração e ou crime de trânsito. Com relação ao capítulo do pedestre, o lado em que o pedestre poderá circular na área urbana ou na área rural. Chama a atenção agora para uma modificação que houve no Código de Trânsito nos artigos 77, A, B, C, D e E, que é justamente a possibilidade de campanha educativa suplementar para lançamentos de produtos da indústria automobilística e afins. Ou seja, vai ser lançado um automóvel, tem que haver agora uma propaganda educativa suplementar de trânsito. Chama a atenção para as sanções que aquela pessoa que vai elaborar essa campanha, no caso educativa, esse material para veicular esse produto da indústria automobilística, ele sofrerá pela autoridade de trânsito uma advertência por escrito, uma suspensão por 60 dias e uma multa pecuniária que vai variar de 1.000 a 5.000 FII, podendo ser multiplicada por 2, 3, 4 ou 5 vezes no caso de reincidência. Lembrando que essa campanha ela não está obrigada a ser veiculada quando a venda desse produto acontecer pela internet. Chama a atenção para o capítulo que trata da sinalização de trânsito, principalmente as ordens emanadas pelos agentes de trânsito, o artigo 87, que fala sobre os sinais de trânsito, e o artigo 89, da prevalência. No capítulo 8º, eu chamo a atenção para o artigo 93 do Código, que é a questão de polo atrativo de trânsito. Quando qualquer local, qualquer obra que venha a ser um polo atrativo de trânsito, tem que do projeto constar área para estacionamento. E aí nós teremos várias obras para a Copa do Mundo. Com relação ao capítulo 9, que trata dos veículos, da classificação dos veículos, chama atenção para o artigo 96, a classificação dos veículos, o artigo 101,
que é a autorização especial de trânsito, principalmente para os guindastes autopropelidos e sobre caminhões, que essa autorização é de 6 meses. Chama atenção para o artigo 104 da inspeção técnica veicular, que essa inspeção agora pela resolução 84, ela será obrigatória para os veículos fabricados há mais de 3 anos. E esse veículo que transitar em mau estado de conservação e não for aprovado na inspeção técnica veicular e estiver transitando, vai cometer a infração do artigo 230, no caso, que é a infração de natureza grave. E chama a atenção também para o artigo 105 dos equipamentos obrigatórios dos veículos, também a resolução 14 do CONTRAN. O artigo 106, que trata da fabricação artesanal do veículo. O artigo 108 do pau de arara, que é justamente o transporte clandestino de passageiro. Clandestino não, transporte autorizado em veículo de carga ou misto, né? Algumas vezes clandestino quando não tem esta autorização. Com relação ao artigo 110, o artigo que trata de veículos que estão transitando, são adaptados para fazer trilha, rally, eles precisam de uma autorização do órgão de trânsito para transitar em horários e locais certos. O artigo 111, que trata da transmissão de luminosidade. Lembrando que o veículo na frente terá uma película 75% de transmissão de luminosidade, 70% nos vidros anteriores, 28% no vidro posterior e 28% no vidro traseiro. Chama a atenção para o capítulo do transporte escolar. Muito importante, principalmente o artigo 136, para as exigências legais para esse tipo de veículo. Uma inspeção por 6 meses, a faixa com 40 centímetros. Chama atenção para as exigências para esse condutor desse veículo, o artigo 138, que ele tem que ter categoria D, mais de 21 anos, não pode ter cometido uma infração gravíssima, um agravo ou 2 médias nos últimos 12 meses e fazer um curso especializado, que é o curso de transporte escolar. E aí eu chamo a atenção também para um novo capítulo no Código de Trânsito, que é justamente o capítulo 13A, que foi inserido através da Lei 12.009, 2 artigos no Código de Trânsito, o 139A e o 139B, que tratam justamente do motofrete ou mototáxi. Quais as exigências? O artigo 139A diz que você tem que ter autorização do órgão executivo estadual de trânsito. E o veículo tem que ser registrado como passageiro, tem, no caso, como aluguel, placa vermelha, tem que ter a inspeção semestral 6 meses, igual ao transporte escolar, tem que ter um equipamento denominado mata-cachorro e a antena corta-pipa. Isso é uma grande novidade, não caiu em concurso ainda. No capítulo de habilitação, o candidato tem que focar no artigo 143, que são as categorias da habilitação, e no artigo 159, que a gente observa uma probabilidade de questões nestes 2 artigos. E aí nós chegamos para o capítulo que trata das infrações de trânsito. Chama atenção para o artigo 162 da habilitação, o 165 da embriaguez, chama atenção para o 167, cinto de segurança, o 168, o 170, dirigir ameaçando pedestre, 173, disputar corrida por espírito de emulação, o 174, que é a competição desportiva, o 175, que é a derrapagem, o 176, que são as providências daquele cidadão que se envolveu em um acidente de trânsito e que ele deve adotar, e aí a infração é gravíssima, vezes 5. Chama atenção para o artigo 178, 179 e 80, que é justamente a falta de combustível, 181, que é estacionamento, 182, parada. E aí a gente dá um avanço, vamos chamar a atenção para o artigo 230, que é em cima dele que é a fiscalização de trânsito. O artigo 231 também, o 244, que é para motocicleta, o 252, que é transportar, conduzir veículo utilizando o celular, calçado que não se firme nos pés. Chama a atenção agora para o artigo 256, que é justamente as penalidades de trânsito, as 7 penalidades. Chama a atenção para o capítulo que trata das medidas administrativas. E aí nós chamamos a atenção para a retenção do veículo, a remoção, o prazo em que o veículo deverá ficar apreendido, de 1 a 10 dias. Se for uma infração, no caso, que acarrete a apreensão, como é o exemplo da infração do artigo 253, que cabe a apreensão e não tem fator multiplicador. Então, pela resolução do CONTRAN, a apreensão do veículo será feita de 1 a 10 dias. Se a infração aconteceu, se a apreensão aconteceu em decorrência de uma infração e tenha fator multiplicador 3, que é o caso do artigo 173, disputar corrida por espírito de emulação, a resolução prevê a apreensão desse veículo no pátio do órgão de 11 a 20 dias. E se o motivo da apreensão for infração gravíssima, vezes 5, como é o caso do artigo 174, o veículo ficará apreendido de 21 a 30 dias. Com relação aos crimes de trânsito, chama a atenção justamente para a questão das penas desses crimes de trânsito. E aí a gente solicita que os alunos, esclarece que os alunos estudem as penas dos crimes de trânsito, pois existem crimes que têm
detenção ou multa, detenção e multa, e aí isso aí pode confundir, no caso, os candidatos ao concurso. Coloco à disposição dos amigos que vão fazer o concurso. Agradeço a todos do Blog Concurso e desejo a todos uma excelente prova.